Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma especial. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt, aqui da Igreja Batista Nacional Cristo Vive em Lavras, Minas Gerais, aqui no sul de Minas. E o assunto que nós vamos tratar hoje é justamente a respeito da vida após a morte. Pois é, o que será que acontece, hein? Depois que a gente morre, depois que a gente parte deste mundo? Será que a gente está dormindo? Será que nós estamos conscientes? Será que não estamos? E aí, será que nós temos notícia desse mundo aqui? Não temos? Como é que funciona isso? Ou, melhor dizendo, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto tão profundo que é a vida após a morte. Existem algumas pessoas aí que já tiveram até uma experiência pós-morte, né? E cada um conta uma história. Uns dizem que ouviram, né, uma luz no fim do túnel. Outros disseram que o seu espírito saiu do corpo. E cada um conta uma história. Mas o que para a gente realmente interessa é o que a palavra de Deus diz a respeito deste assunto. E é baseado nisso que nós iremos então explanar a respeito desse tema, né, sobre o que acontece após a morte. Muito bem, como base para o nosso texto, eu quero ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19, é uma passagem que fala sobre o rico e Lázaro. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem. Esta palavra, ela nos fala a respeito de 2 cidadãos, 2 pessoas que morreram, e a respeito do seu destino após a morte. Algumas pessoas têm dito que esta passagem é uma ilustração, e até mesmo em algumas de nossas Bíblias que são usadas no meio evangélico, a epígrafe do texto está escrito: a parábola do rico e Lázaro. Bom, primeiramente eu quero deixar claro que esta passagem não é uma ilustração e muito menos é uma parábola, porque aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus contar uma história usando, por exemplo, nomes próprios, como por exemplo o nome de Lázaro. Existia um homem chamado Lázaro. E algumas pessoas, de forma errada, querem trazer com que esta ilustração seja uma lição para as pessoas que são ricas, porque Jesus estava falando para os fariseus, então Jesus queria dar uma lição neles, mas nada além disso. E eu digo que seria muito confuso
o Senhor Jesus Cristo querer dar uma lição nos fariseus, sendo que na crença de algumas pessoas por aí, não existe consciência após a morte. Olha, mas que coisa mais confusa o Senhor Jesus Cristo ia estar fazendo, contando a história de duas pessoas que morreram, os seus destinos eternos, para depois então Jesus lançar luz à vida de duas pessoas que estão pagando um preço, no caso especialmente aqui do rico, porque Lázaro estava no seio de Abraão em paz, vivendo, desfrutando de gozo, enquanto o rico, sim, ele sim estava atormentado nas chamas e passando momentos de grande aflição na sua vida. Então, essas pessoas que acreditam que isso é uma ilustração só para dar uma correção, nas pessoas que são fariseus e que gostam de dinheiro, isso e aquilo, seria muito confuso o Senhor Jesus trazer uma palavra que trouxesse alguma lição na vida desses dois, justamente mostrando as consequências que o rico estava sofrendo pelas atitudes que ele fez, e também agora o Lázaro em gozo, em consciência, feliz da vida, porque viveu na presença de Deus ou coisa desse tipo. Então, eu quero deixar bem claro para iniciar esse vídeo, que nós não estamos falando de uma ilustração, nós não estamos falando de uma parábola, nós estamos falando de uma passagem que traz para nós uma revelação acerca do destino eterno da alma humana após a morte. Se estão conscientes, se estão dormindo, se não estão, aqui está a revelação de Deus. E quero lembrar, antes da gente aprofundar nesse assunto, de que nós não podemos tomar um texto só como base para a gente formar a nossa doutrina. Portanto, nós usaremos aqui vários outros textos bíblicos que apoiam a ideia de que existe vida após a morte e que existe consciência após a morte e de que as pessoas não estão dormindo, como alguns têm ensinado e têm pregado. Pastor, mas existem alguns versículos da Bíblia que diz que as pessoas estão dormindo e tal. Bom, nós vamos entrar nesses versículos também. Gente, aqui não vamos fugir de nada. Nós vamos entrar na palavra do Senhor aqui profundamente, trazendo aqui então a revelação da palavra do Senhor. Bom, bora lá para o texto, para a gente destrinchar ele. Ora, havia um rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Enfim, o que está acontecendo aqui? Existia duas pessoas, um homem rico, um homem pobre. O pobre estava na porta do rico, e o rico tinha condições financeiras, mas a Bíblia não registra que em momento nenhum ele ofereceu para esse rapaz um remédio, um médico, um tratamento, isso ou aquilo. Então, de antemão, eu quero já deixar bem claro uma coisa. Eu não sou contra a prosperidade não, porque eu acredito de fato que Deus prospera. Eu tenho certeza que Deus não quer te ver na miséria, pelo contrário, Deus quer te abençoar e te abençoar bastante, tá? Nós olhamos dentro da palavra de Deus, nós vemos ali o apóstolo Paulo levantando ofertas para ajudar os irmãos que estavam em grande dificuldade, em grande miséria em Jerusalém. Então quer dizer que existe alguém próspero que ajuda alguém que tem necessidade. Então eu não sou contra a prosperidade, eu só acho um pouco perigoso o ensino de muitas pessoas que ensinam as pessoas a prosperar, e glória a Deus por isso, não está errado não, amém? Mas não ensina que quem muito tem, muito mais vai ser cobrado. Aquele que muito é dado, mais será cobrado. Então você pode ter, o que você não pode é reter ou deixar de ajudar quem precisa, porque a Bíblia diz que se você pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. E este era o pecado deste homem, porque ele tinha condições, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha amor ao ser humano, não tinha amor ao próximo, e certamente todos os dias que ele saía da sua casa
que ele passava na porta ali de sua casa, ele via aquele homem caído no chão. Que cena triste, cheio de chagas, e os próprios cães, os cachorros, vinham lamber as suas feridas. Que cena mais triste. Mas aquele homem conseguiu viver a vida dele inteira sem pelo menos estender uma de suas mãos para ajudar aquele homem que estava numa situação tão deplorável. Bom, como a morte chega para todo mundo, e como diz aí o meu sogro, o pastor Daniel, que a morte, a fila da morte é a mais desordenada que tem. Vai criança, vai adolescente, pré-adolescente, vai homem, vai mulher, vai jovem, vai da terceira idade, e a gente não sabe o dia que Deus chama cada um de nós para a eternidade. Enfim, chegou o dia destes dois partirem, e a Bíblia não diz se foi no mesmo dia, diz que o rico morreu e diz que o Lázaro também morreu. Quando Lázaro morre, ele é levado pelos anjos do Senhor para um lugar chamado seio de Abraão. O rico, por sua vez, ao abrir os seus olhos, está num lugar chamado Hades, que significa aí o mundo dos mortos, e alguns a interpretam simplesmente como sepultura, mas nós entendemos que existe algo além do lugar do sepultamento das pessoas, porque ao abrir aqueles olhos, o rico está consciente, está se sentindo atormentado, e ele olha ao longe e ele vê um patriarca, da palavra de Deus, que é o Abraão, o nosso pai da fé. Então, já começo dizendo uma coisa: não seria estranho, não seria esquisito Deus começar a colocar personagens da palavra de Deus, como Abraão, por exemplo, estando ele vivo, estando ele dialogando, estando ele conversando, vivo que eu digo espiritualmente, claro, já tinha morrido lá no Antigo Testamento, a Bíblia relata isso, mas está esse cidadão conversando, está esse cidadão dialogando, consciente, ciente do lugar onde ele estava. O rico, então, atormentado em chamas de sofrimento, ele vê Abraão ao longe, e engraçado é que ele reconhece Abraão, e ele olha para Abraão e disse: Abraão, meu pai, tenha misericórdia de mim, porque eu estou atormentado nessa chama. Peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, eu estou aqui atormentado nessa chama. Então Abraão começa a dizer para ele: lembra como que você vivia lá atrás? Vamos aqui para o texto da palavra do Senhor, do diálogo de Abraão. Disse Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Lembra que você tinha condições de ajudar? Lembra que você tinha condições de estender a mão? Lembra que você recebeu os seus bens em vida? Lembra disso? Ou seja, você nunca quis ajudar o seu próximo. Aliás, esta pessoa que estava tão próxima de você, que era o Lázaro, você nunca teve a coragem de estender as mãos para ajudá-lo. E por causa disto, agora você é atormentado, e o Lázaro, ele é consolado. Então veja que as atitudes das pessoas irão refletir diretamente na vida vindoura. Quando nós partirmos deste mundo, o Senhor Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer que ninguém irá ao inferno injustamente, assim como ninguém também vai aos céus injustamente, porque cada um receberá do Senhor conforme tiver feito. O Senhor Jesus certa vez disse: eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estava preso, você não me visitou, eu estava doente, você também não me visitou. E aí? Mas Senhor, eu não me lembro disso. Quando isso aconteceu? Quando você deixou de fazer isso a um desses pequeninos. A mim você deixou de fazer. Por outro lado,
A outras pessoas o Senhor diz: eu tive fome e me deste de comer. Eu tive frio e me cobriste, eu estava preso, foste me visitar. Mas, Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando tu fizeste a um desses pequeninos, a mim também fizeste. A palavra de Deus, meus queridos, ela diz que o Senhor Jesus, ele tem o seu galardão e ele dará a cada um segundo as suas próprias obras. Aos Eclesiastes, no capítulo de número 12, por exemplo, está escrito que o Senhor, ele dará a cada um conforme as suas obras. Vamos ler lá o texto da palavra de Deus, Eclesiastes, antes aqui do livro, depois do livro de Salmos. O último capítulo, capítulo de número 12. Olha o que diz o versículo de número 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Então, ninguém vai para o céu ou para o inferno injustamente. E o caso deste rico aqui, ele foi para o inferno justamente porque ele era um homem que tinha o seu dinheiro como uma idolatria. E ele não ajudava, e não tinha um coração solidário para poder estender as mãos para aquela pessoa que estava tão próxima dele, que precisava, estava doente. Um homem cheio de chagas, devia estar sofrendo demais, é a dor demais no seu corpo. Aquele homem era insensível, aquele homem não tinha um coração, né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós mesmos. E se nós não fizermos isso, que cristianismo é esse o nosso que estamos vivendo, não é verdade? Bom, então, veja que ele está atormentado, e Abraão então começa a falar com ele. Mas Abraão morreu, como é que Abraão está falando? Pois é, Abraão começa a falar, e Abraão disse para ele: olha, você já recebeu todos os seus bens em vida, esse aqui está sendo consolado, recebeu os somales. Então é o seguinte, aquele rico então continua com aquele diálogo, e Abraão, aliás, né, diz assim para ele: ainda que o Lázaro quisesse colocar a ponta do dedo nas águas e refrescar a sua língua, ele não poderia fazer, porque existe um grande abismo entre nós e vós, de maneira que quem quiser passar para lá não tem como, e quem quiser passar de lá para cá não tem jeito também. Então eu quero deixar bem claro que neste período do Antigo Testamento, tanto o Hades, o inferno, estava no centro da terra, assim como o paraíso também estava no centro da terra, o seio de Abraão. E aqui de um lado estava um, do outro lado estava o outro, e no meio um grande abismo. Quem quisesse passar para cá não tinha como, e quem quisesse passar para cá também não tinha como. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, diz a Bíblia que ele pregou a espíritos em prisões, e levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. E por causa disso, né, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo foi arrebatado aos céus, ao terceiro céu, e lá, além de ter ouvido palavras inefáveis que aos homens não é digno de ser dito, o apóstolo Paulo também viu o paraíso de Deus. Isso significa que o seio de Abraão, o paraíso, foi transportado pelo Senhor Jesus Cristo no ato da sua ressurreição, entre a sua morte e a sua ressurreição, e hoje não se encontra mais, né, em paralelo com o Hades, né? Não há um paralelismo entre o seio de Abraão, o paraíso, e o inferno, o Hades. O seio de Abraão foi levado para debaixo do trono de Deus. Muito bem, já nós vamos aprofundar nesse assunto aí, calma aí. Então diz a palavra do Senhor que quando ele viu a situação, que tanto Lázaro não podia vir para cá, que ele também não podia ir para lá, ele se sentiu perdido realmente, eternamente. Então ele começou a se lembrar dos seus irmãos, mas ele não tem acesso a esse mundo aqui.
Ele não sabe o que aconteceu no jornal hoje de manhã, o que passou na televisão, o que aconteceu nesse ano. Ele não sabe. Mas ele se lembra que ele tinha alguns irmãos. Então ele faz um pedido para Abraão, dizendo: Abraão, deixa eu voltar, porque eu tenho lá 5 irmãos, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. O que ele queria fazer? Ele queria voltar. Ele queria sair daquela situação em que ele se encontrava, naquele local no Hades, naquele local de sofrimento e de tormento, e queria voltar para a casa dos seus pais, dos seus irmãos, para alertar os seus irmãos de que eles não viessem para aquele lugar de tormento, aonde ele estava sofrendo naquelas chamas eternas. Bom, eu quero dizer a primeira coisa, guarde isso no seu coração: tudo que você for fazer, faça enquanto você tem vida para fazer, porque na sepultura não tem nada. Ali, depois que a gente morre, acabou-se as oportunidades que a gente tem. Você tem um livro para escrever? Escreva. Você tem uma mensagem para ministrar, para pregar? Pregue. Você precisa fazer uma visita na casa de alguém? Faça hoje. Não deixe para amanhã, porque lá no inferno, aonde há muitas pessoas que desobedeceram a Deus, que não andaram de acordo com a vontade de Deus, tem muita gente lá querendo lavar o banheiro da igreja. Tem gente lá que grita dia e noite: pelo amor de Deus, Pai, tem misericórdia, deixa eu voltar. Eu lavo o banheiro, lavo o pé dos irmãos, eu dou lustre no sapato do pastor, eu ajudo os doentes, eu faço visita no hospital, eu faço qualquer coisa, mas me tira desse lugar pelo amor de Deus. E infelizmente não podem, porque Hebreus 9, 27, uma só vez está ordenado o homem nascer e morrer, e depois disso segue-se o juízo. Então, as pessoas que morreram, segundo a palavra de Deus, elas não podem voltar mais a este mundo, segue-se o seu destino eterno, segue-se o seu juízo. E aqui existe para nós uma grande lição, porque o rico agora quer ser missionário, o rico agora quer pregar a palavra, quer ser evangelista, mas quando estava vivo não queria nada com Deus. Agora quer voltar. Podia até citar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua família. Quando vivia nessa vida aqui, estava nem para ninguém, queria só ganhar dinheiro e viver esplendidamente. Então Abraão mostra para ele, dizendo: você não pode voltar. Eles têm a lei, eles têm os profetas, isso para mostrar que isso aconteceu no Antigo Testamento, né? Eles têm a lei, têm os profetas, ouçam-nos. Ele: não, pai Abraão, mas se alguém vir dos mortos, com certeza eles vão acreditar. Abraão disse: não, se eles não creem na lei e nos profetas, tampouco, ainda que um morto ressuscite, eles irão crer. Então, infelizmente, aquele homem não teve mais a oportunidade de poder voltar e evangelizar e assim seguir o seu destino. Então fica provado nessa passagem que realmente, de fato, existe consciência após a morte, existe um destino após a morte. Muito bem, vamos continuar com a palavra do Senhor. Eu quero ler para você aqui agora o livro do Apocalipse, capítulo de número 6, e a partir do versículo de número 9, que nos diz assim: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então nós olhamos aqui, nós sabemos que o apóstolo João é o comumente aceito escritor do livro do Apocalipse, e este livro foi escrito
baseado nos arrebatamentos de espírito, que significa o espírito sair do corpo e ser levado por Deus até os céus, aonde ele viu inúmeras coisas maravilhosas e tremendas, e trouxe para nós suas revelações, as revelações de Deus, do Senhor Jesus Cristo, através deste livro magnífico que é o livro do Apocalipse. Então, neste capítulo de número 6, no versículo de número 9, quando é aberto o quinto selo, ele vê as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho do Senhor Jesus, e eles viram estas almas debaixo do altar de Deus. Então, primeira coisa, voltando àquele assunto, de que antigamente, na época da lei dos profetas, estava aqui o Hades, aqui estava o seio de Abraão. Havia um grande abismo entre os dois, o Hades e o seio de Abraão, de forma que quem quisesse passar para cá não podia, e quem estava aqui não podia passar para aqui. Mas como eu disse, o Senhor Jesus Cristo pegou o seio de Abraão, levou-o para debaixo do trono de Deus, onde o apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios 12, disse que ele viu ali o paraíso de Deus. E eu estou afirmando que este paraíso, este lugar onde estão as almas daqueles que realmente foram tementes a Deus, hoje se encontra debaixo do altar, debaixo do trono de Deus. E quando João abre o quinto selo, ele vê essas almas. E essas almas estavam dormindo? Estavam apagadas? Não, elas estavam conscientes. Não estavam vivendo num corpo material, num corpo físico, mas as suas almas estavam naquele lugar e estavam conscientes e questionavam a Deus, perguntando: Senhor, até quando tu não vingas o nosso sangue? Até quando o Senhor vai deixar essa situação? E Deus disse para ele: descanse mais um pouquinho, pode ficar tranquilo, no seu tempo vai se cumprir. Importa que outros irmãos seus sejam também mortos, como vocês foram, e já tudo vai dar certo. E eles receberam vestes brancas, que coisa tremenda. Então eu pergunto o seguinte: por que estas almas que estão debaixo do altar estão questionando? Sabem por que foram mortos? Estão com esse sentimento pedindo a Deus que vingue o seu sangue? E estão ali perguntando: Senhor, até quando? Isso mostra até uma certa ansiedade de ver, cumprida as coisas de Deus. Senhor, até quando? E o Senhor diz: não, calma, repouse mais um pouquinho. Então existe aqui uma evidência bíblica, não só na passagem do rico e do Lázaro, mas como esta visão aqui que João teve, destas pessoas dialogando, falando e conversando, mostrando, provando biblicamente que existe uma consciência após a morte, e que neste caso aqui eram pessoas que amavam a Deus de tal maneira que morreram por amor do Evangelho, como testemunhas do Senhor Jesus Cristo, e não tiveram as suas vidas por preciosas, mas acabaram morrendo por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e agora estavam debaixo do trono de Deus, num lugar de descanso, porque o Senhor disse: descanse mais um pouquinho, mas estão conscientes e estão conversando. Biblicamente está provado que existe uma consciência após a morte. Muito bem, vamos para mais uma passagem bíblica, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9 e o versículo de número 28, que diz assim: E aconteceu, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele.
E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Ok. Então nós vemos nessa passagem o Senhor Jesus Cristo transfigurar-se diante dos seus 3 discípulos. E nesta visão aparece conversando com ele 2 pessoas, Moisés e Elias. Elias não provou a morte, porque segundo Reis, capítulo de número 2, está escrito que ele foi levado aos céus, num redemoinho. Ele foi arrebatado e ele não provou da morte. Estava ele andando com Eliseu e de repente foram ambos separados e ele foi levado aos céus, e o Eliseu olhava: meu pai, e de repente, sumiu o Elias. Mas o Moisés morreu. Moisés, antes de chegar na terra prometida, ele morreu, ele realmente expirou. E eu vou deixar para você aqui a referência, tá? Para que você entenda que Moisés morreu realmente. Então, Moisés, nesta visão, aparece conversando com o Senhor Jesus e falando justamente de assuntos concernentes à sua morte, Diz a palavra de Deus: e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Então, certamente Moisés, representante da lei, e Elias, representante dos profetas. E o Senhor Jesus Cristo, conforme ali no caminho de Emaús, ele, ao expor todas as coisas que estavam escritas a seu respeito, ele começou citando dos salmos, a lei, os profetas, para dizer que tudo isso que aconteceu com ele, ou estava para acontecer, estava descrito já, ou escrito já na palavra de Deus de forma profética. Então, minha questão aqui nesta passagem é muito simples: por que Jesus iria mostrar esta tão grande visão aos seus 3 discípulos, sendo que quem está morto está dormindo? Não fica confuso? O Senhor Jesus, porque segundo algumas seitas aí, dizem que quem morreu está dormindo. Então, por que o Senhor Jesus Cristo ia mostrar uma visão tão confusa, assim como rico e Lázaro, falar sobre a morte, sendo que as pessoas estão dormindo? Que confusão que é essa? Que bagunça que é essa? João vai lá no céu e João vê a alma daqueles que morreram, estão lá conversando, dialogando. Que bagunça que é essa? Então, nós vemos aqui pelo menos 3 passagens bíblicas onde as pessoas já morreram, estão conscientes, estão conversando, estão dialogando e estão mostrando e provando para nós que existe de fato a consciência após a morte. Muito bem, você vai encontrar dentro da palavra de Deus alguns versículos da palavra do Senhor que diz que os que morreram estão dormindo, ou coisas desse tipo. Vamos aqui para a palavra de Deus, Eclesiastes, muito usado por essas pessoas que acham que a pessoa está dormindo, que a pessoa não sabe nada desse mundo. Vou explicar o texto aqui. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 5: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então veja o seguinte: quem está vivo sabe que vai morrer? Sim, claro, todos nós sabemos. Inclusive alguns até dizem, é a única certeza que o ser humano ele sabe, é que ele vai
morreu um dia. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Por exemplo, há uma promessa para quem morreu em Cristo Jesus, em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 15, que diz o seguinte, né, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas eles sabem o dia que isso vai acontecer? Não, não sabem. No Apocalipse capítulo 9, versículo 6, eu dei esse exemplo, eu disse, Senhor, até quando? O Senhor, calma, descansa, porque eles também não sabem quando que Deus ia vingar a sua morte. Então o texto está deixando muito claro ao dizer que os mortos não sabem de coisa alguma, né? Olha só, e eles jamais têm recompensa. Por quê? Porque existem muitas pessoas que acreditam que as pessoas depois de mortas ainda fazem o bem. Ah, meu filho, eu morri, eu estou te guardando, tá? Eu estou olhando por você. A Bíblia não diz nada disso, tá? Ah, quem morreu não pode estar te guardando, te protegendo, intercedendo pela sua alma. Biblicamente não existe respaldo para esse pensamento, né? Então eles não podem ter recompensa. Por quê? Porque tudo que vão receber está registrado diante de Deus e é tudo que eles fizeram estando vida, ou bem ou mal. Até a Bíblia fala que o julgamento começa pela casa do Senhor, o tribunal de Cristo. As obras vão passar pelo fogo, e a obra que queimar o tal indivíduo não receberá o galardão do Senhor. Então as recompensas que nós recebemos enquanto nós estamos com vida. Quem morreu não tem mais recompensa, é isso que o texto está dizendo. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isso aqui é a coisa mais simples de se entender. Por exemplo, qual é o nome do seu bisavô? O nome do seu tataravô? Geralmente a gente lembra do nome do nosso pai, do nome do nosso avô, e depois disso um ou outro que acabou conhecendo o bisavô. É muito difícil. Então isso quer dizer que fica entregue ao esquecimento. Bom, o livro de Eclesiastes, ele é um livro, inclusive várias partes dele está escrito assim, as coisas debaixo do sol, ou debaixo do céu, né? Melhor dizendo. Então, ali está falando das coisas naturais, né? A pessoa que dorme no pó da terra, quando a pessoa morre, qual que é o seu estado? Está todo mundo ali no caixão, ó. Então você olha para o corpo está o quê? Como se estivesse dormindo. Depois de 6 dias e tal, ali começa o estado de decomposição. Mas a realidade é que não está falando da vida espiritual após a morte, está falando do estado do corpo. Então o Senhor Jesus Cristo, quando ele chegou, por exemplo, na casa de Jairo, que ali estava sua filha, ele disse, ela não está morta, ela dorme, vou despertá-la. E ele disse, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, te digo, levanta-te. E ela levantou. Mas ali estava falando do quê? Estava falando do seu corpo, do estado em que ela se encontrava. Morreu, fechou os olhos, que é o estado de todas as pessoas. Então, a gente não pode confundir o estado do corpo com o estado espiritual. Ainda mais fazer como alguns que ficam inventando história, dizendo por aí que as passagens do rico e Lázaro é uma ilustração. Esses dias para trás, conversando até com um rapaz na internet, que ele entrou no meu blog, tá? Vou deixar meu blog aqui embaixo, aqui, ó, para você entrar, você ver os estudos que tem ali também. E esse rapaz, a gente num debate muito saudável, num diálogo por e-mail, né, há mais de 3 meses de duração nossa conversa, esse jovem então, eu conversando com ele, eu disse para ele o seguinte, falei, meu amigo, como que você pode falar que essa passagem do rico, essa passagem do Lázaro, essa passagem das almas debaixo do altar, isso tudo é uma mera ilustração. Aliás, ele até me disse que naquela passagem onde as almas estavam debaixo do altar, que elas vieram, ele disse que elas foram ressuscitadas. Onde que está isso na Bíblia? Que aquelas almas foram ressuscitadas para que ali elas então falassem, conversassem. Tudo bem, cadê a base bíblica para isso? Não tem. Então fica esse monte de balela, esse monte de história. Então deixa eu explicar uma coisa. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Quando você morre, o seu corpo vai para a sepultura e começa a decompor-se. A sua alma
que é a sede das suas emoções. Por isso que Pedro disse, as paixões que combatem contra a alma. E a alma, ela dá a entender, tanto no original hebraico como no grego, ela dá a entender que é o próprio indivíduo, a própria pessoa. E quando nós olhamos para a parte espiritual, o espírito do homem, nós entendemos que existe ali o pneuma, o fôlego, né? O sopro de vida, né? Que mantém o corpo vivo. Quando este fôlego de vida é tirado, diz a Bíblia, e o espírito, né? O pneuma, o espírito volta para Deus que o deu, né? Então, nós temos essas três partes na nossa vida, essa tríplice parte na nossa vida: o corpo, a alma, que somos nós, e o nosso espírito. Em algumas passagens, você vai ver essas duas palavras parecidas como sinônimos, tá? Mas, no modo geral, a alma é o indivíduo e o espírito é o fôlego de vida, o pneuma, o fôlego de vida que mantém esse corpo vivo. Tirou Deus do espírito, acabou a pessoa. Então, há muitas passagens que nós precisamos compreender e entender, né, a respeito da palavra de Deus, para que a gente possa realmente ter uma doutrina saudável, uma doutrina que se completa, pois a palavra de Deus, a Bíblia, ela se auto-explica, tá certo? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, porque esses dias para trás esse rapaz também me perguntou, mas cadê o espírito das pessoas? O espírito é o fôlego de vida, volta para Deus. Apesar de que, como eu disse, né, o espírito também é a sede do discernimento. O Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito. Por isso que Paulo disse, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está à direita de Deus. Mas que ressurreição que ele está falando? Está falando da ressurreição espiritual, porque Efésios capítulo 2 diz que outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e éramos filhos da ira, né? Por causa da desobediência. E diz a Bíblia que o espírito aí maligno operava sobre os filhos da desobediência, operava sobre a nossa vida. Mas então, quando nós somos ressuscitados espiritualmente, quando nós nascemos de novo, há uma ressurreição no nosso espírito, então nós passamos a viver para Deus. Por isso Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Então, que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial, e que você possa de fato entender e compreender o que a palavra do Senhor diz. E eu vou encerrar esta palavra, aproveitando aqui o ensejo, para falar rapidamente sobre o destino eterno das pessoas após a sua morte. Mas eu quero falar especificamente, há ou não, existe ou não inferno, tá? Eu encerro com isso. Muito bem. Eu quero encerrar este vídeo falando a respeito da existência do inferno, né? O destino da pessoa que parte deste mundo sem Deus. Então veja bem, o Senhor Jesus Cristo, inúmeras vezes ele falou sobre o sofrimento eterno, né? O próprio João Batista também disse, ele tem na sua mão a pá, e colherá o trigo no seu celeiro, mas a palha ele lançará no fogo inextinguível, né? No fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, por que choro e ranger de dentes? Porque, como eu disse na passagem do Lázaro, do rico, que existe de fato um destino eterno após a morte, e que estas pessoas que estão sem Deus e que não aceitaram a Cristo, não aceitaram o seu testemunho, não aceitaram a palavra de Deus, infelizmente estão destinadas ao inferno e estão sem salvação. Então a Bíblia diz que o fogo que não se apaga eternamente. Haverá choro, haverá ranger de dentes. Como é que estão chorando e estão rangendo os dentes e estão dormindo? Fica incoerente, fica sem sentido. Você perguntar a uma pessoa aí de uma seita, que ele acredita que as pessoas estão dormindo após a morte, você pergunta, então por que essas pessoas estão rangendo os dentes e estão chorando?
E a pessoa vai te enrolar, vai dar uma explicação sem pé e sem cabeça, e vai chegar a lugar nenhum. Então, diz a palavra de Deus que prova da existência do inferno que é um lugar onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre, aonde haverá choro e ranger de dentes. Eu vou deixar aqui embaixo algumas referências a respeito disso que eu estou falando, para que você então depois com calma possa então estar lendo e possa estar então vendo dentro da palavra de Deus isso que eu estou falando, para você entender que eu não estou falando uma coisa da minha própria cabeça. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando uma coisa aqui muito interessante, porque neste debate que eu tive, ou nessa discussão pelo e-mail, um jovem por nome Anísio, ele vinha me dizendo o seguinte, que até o diabo, olha o que ele me falou, até o diabo vai ser destruído e não vai mais existir. Quando acabar o milênio, ele vai ser lançado no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aí então não tem mais nada de diabo, não tem sofrimento, Deus vai aniquilar, Deus vai destruir ele, e fim de papo, e acabou o diabo para todo sempre. Isso ele quer dizer que a segunda morte, além da primeira que já não tem consciência para ele, a segunda então piorou, aí que vai ser destruído mesmo. Mas eu quero mostrar biblicamente o quanto este jovem está errado e quantas outras pessoas que pensam desta mesma forma que esse jovem pensa, estão errados também. Inclusive, digo de passagem aqui, que esse jovem me mandou um e-mail, e esse comentário que eu vou fazer com você aqui agora, eu pedi para ele uma resposta, e ele está só me enrolando e não me dá a resposta. Por quê? Porque não sabe, não tem a resposta. Você vai ver o que é agora. Veja a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca. Não é esse texto. Versículo de número 20, que nos diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que os enganou, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, escute só, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, e estava sentado sobre o cavalo e todas as aves, tal. Quero só essa parte aqui que diz, finalzinho: e estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Ok. Então quer dizer, nós sabemos que existe um período aí em que o anticristo, a besta, o falso profeta, o trio satânico vai estar agindo aí no planeta Terra, no período que nós conhecemos como a grande tribulação, aonde lamentavelmente aqueles que não foram ou não fizeram parte do arrebatamento estarão nesta terra, e segundo a palavra de Deus, tanto o profeta Daniel como João declaram que o anticristo fará guerra aos santos, aqueles que ficaram, e eles serão mortos. Tudo bem. Mas esse aqui não é o nosso assunto, porque eu já disse sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Você pode conferir no canal aí esse vídeo, mas o assunto aqui é o seguinte: a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo ardente. Tudo bem. Isso acontece aqui no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus destrói o anticristo com o sopro da sua boca. Agora, vamos pensar o seguinte: após a grande tribulação, o que inicia-se? Inicia-se o milênio. Milênios são quanto tempo? 1000 anos. Então, depois desses 1000 anos, veja bem o que a palavra do Senhor diz: Satanás é solto e vencido. Eu vou ler só a parte final. O Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta,
e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui está a pergunta que eu fiz para o jovem. Veja, meu querido, eu falando isso para o jovem, que passa-se 1000 anos, né, que o falso profeta e a besta é lançado no lago de fogo e enxofre. Passa-se 1000 anos, Satanás é solto, engana um pouquinho as nações aí, e depois Satanás é lançado neste mesmo lugar. E a Bíblia diz: aonde está o falso profeta, tá, e a besta? Aí eu perguntei para ele assim: você não disse que o lago de fogo é a destruição total? Que ali acabou, Deus desfaz, acabou, estão, né, restritos à morte eterna e tal. Pois é, que Deus vai destruir o diabo e tal. Pois é, a Bíblia diz que ele é lançado depois de 1000 anos no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. A minha pergunta foi essa: por que o falso profeta e a besta ainda está aqui? Não era para ter sido destruído? Até hoje eu estou esperando a resposta. Então, a palavra de Deus, ela ainda termina dizendo: e serão atormentados para todo o sempre. Então, nós entendemos que nem o diabo vai ficar inconsciente após a morte. Pelo contrário, até ele vai pagar centavo por centavo o que ele fez com a humanidade. Centavo por centavo Deus vai cobrar dele por toda a eternidade. Primeiro, por ser o primeiro a se rebelar, e segundo, por arrastar os anjos de Deus, a terça parte, e depois por levar muitos homens, induzindo-os ao pecado e a viverem uma vida desobedecendo à vontade de Deus. Então, guarde no seu coração que realmente existe vida após a morte e que nós não estamos inconscientes depois que nós morremos, mas pelo contrário, nós estamos conscientes, ou estaremos, melhor dizendo, conscientes quando nós partirmos aqui deste mundo. E tudo isso eu disse com base na palavra do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, possa te abençoar grandemente. A graça e a paz.